Diz assim a palavra do Senhor: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Ore comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus, pela Tua graça, Senhor, nos encontramos aqui, chamados pelo Espírito Santo. A Tua igreja, Senhor, salva pelo Teu Filho, que se entregou por nós. A Tua igreja espera ouvir Tua voz, Senhor. A Tua igreja anseia pela Tua voz. Dá-nos um coração renovado para ouvir a palavra de Deus. Conduz-nos, Senhor, conduza-nos à esperança que há de ser a esperança de todos os santos, a ressurreição. Aplica a Tua palavra ao nosso coração. Guarda-nos, Senhor, de sermos endurecidos, entenebrecidos pelos nossos pecados. Pelo contrário, dá-nos a Tua graça. Renova-nos no Espírito. Apresenta-nos o Santo Espírito de Deus para que com Ele possamos ser iluminados. Senhor, se há entre nós aqueles que não Te conhecem, se há entre nós aqueles que não se converteram, Senhor, que haja um grande milagre aqui esta noite, que o Espírito Santo dobre o coração mais incauto, a mente mais réproba, em nome de Jesus. Coloca, Senhor, no coração deste que não Te conhece, o anseio por Te conhecer e ser salvo por Ti. Perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração de toda miséria. E, por favor, Senhor, estabelece entre nós o Teu senhorio, o senhorio da Tua igreja, da Tua noiva e do nosso coração. Precisamos ser renovados por Ti essa noite, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor mais uma vez. Nós estamos no capítulo 6 de Hebreus. A Epístola aos Hebreus vale ressaltar e vale lembrar também. A Epístola aos Hebreus ela foi uma epístola escrita por volta de 65 a 69. As pessoas não afirmam que ela tem ultrapassado esse período. Ou seja, a Epístola aos Hebreus, que muito provavelmente é direcionada à igreja de Roma. Essa epístola ela ainda se encontra em um período muito intenso da vida apostólica, ou é bem próximo ali da morte de Paulo e Pedro no ano 64 e 65, ou poucos anos depois. A epístola aos Hebreus, ela vem com assuntos que obviamente são assuntos que já decorrem de alguns anos naquela localidade. Por exemplo, a perseguição parece ser algo que incorreu naquela localidade, mas não havia sido só naquele tempo. No ano de 48, por Cláudio, havia uma perseguição muito grande na cidade de Roma. Essa perseguição alcançou até Priscila e Áquila, por exemplo, que fugiram, tiveram que ser dispersos por conta dessa perseguição no ano de 48. Mais um pouquinho à frente, essa mesma cidade de Roma, e a epístola, a gente afirma, ou pelo menos se aproxima dessa afirmação romana da epístola, pelo seu capítulo último, onde afirma que irmãos da Itália saúdam, apontam para aqueles
que estão recebendo a carta. Essas necessidades de apontamento recorriam ou decorriam do fato de que alguém daquela localidade estava mandando saudações para os seus conterrâneos. Logo, a gente aponta a Epístola de Hebreus com bastante precisão para a localidade de Roma. Se estivermos certos, e creio que estejamos pela maioria dos teólogos que nos apontam essas afirmativas, a epístola que nós estamos lendo não é a única menção bíblica de recebimento de carta nessa cidade. Nós conhecemos muito bem a epístola de Paulo aos Romanos, que, direcionada a essa mesma igreja, ou pelo menos a essa mesma rede de congregações distribuída em casas, é um dos compêndios teológicos mais firmes e sólidos da doutrina cristã. A primeira carta de Pedro, a qual Pedro afirma está enviando para a Babilônia, também é possivelmente uma carta para Roma. Nós então estamos diante de um tipo de congregação que não parece ser uma congregação leiga. Sabe, uma congregação que pela primeira vez está recebendo algum tipo de ensinamento e que aquilo é tudo muito novo para eles. Corrobora com isso também a qualidade do grego encontrada na Epístola de Roma. Na Epístola aos Hebreus, o grego encontrado aqui é muito bem escrito, as expressões são extremamente bem conectadas, o estilo do autor permanece intacto, ele é de altíssimo nível, maior até do que muitas epístolas. Logo, o destinatário não era um destinatário leigo. As afirmações, por exemplo, que nós encontramos em Hebreus com relação à doutrina dos hebreus, ela afirma que eles tinham pelo menos um conhecimento bem razoável do Velho Testamento, de personagens, de histórias, e de que esse Velho Testamento que eles liam, segundo o autor de Hebreus, era a Septuaginta, era um Velho Testamento grego, porque as expressões são traduzidas diretamente dessa Bíblia grega veterotestamentária. O que eu afirmo aqui nessa primeira sessão de afirmações e conexões? De que esta epístola não está sendo direcionada a um público que está descobrindo o Evangelho pela primeira vez, mas sim a uma conexão de igrejas, de casas e um corpo cristão que já absorve cultura e realidades cristãs há um tempo considerável. E isso faz diferença, porque quando nós estamos recebendo o mesmo assunto por muitas vezes, as admoestações e as exortações se tornam, obviamente, muito mais intensas e menos categóricas, são mais diretas muitas vezes. É como se você chamasse a atenção das pessoas pela 15ª vez e elas estivessem diante de algo que já conhecessem. As tarefas do autor dessa carta, que permanece desconhecido e provavelmente pela própria vontade de Deus o fez assim, são temas muito difíceis, em se tratando de temas que envolvem dois mundos de compreensão, mesmo que próximos: o judaísmo e o cristianismo e o helenismo daquela região, ou seja, a cultura grega geral. Alguns temas a gente conhece, como por exemplo, as exortações à não negligência, as afirmações para o não retorno às bases judaicas de compreensão. Por isso que ele cita muita coisa do Velho Testamento para tentar tirar dessas pessoas uma compreensão de retorno ao Velho Testamento. O autor de Hebreus tem que lidar com isso. No último encontro que tivemos na quinta-feira, nós falamos um assunto muito difícil de se tratar. O autor de Hebreus afirmando que aquela congregação, embora já estivesse numa condição de mestres, ainda se comportavam como crianças recebendo leite. Esse foi o nosso último encontro de semana passada. As tarefas não são fáceis. Como o autor consegue então conectar temas difíceis assim? Ele aponta para 3 coisas das quais nós já estudamos e com a continuidade da carta vamos estudar mais ainda. A primeira afirmação dele é sobre a superioridade de Cristo. Ele coloca Cristo num patamar que é superior a tudo que se encontra em termos teológicos e judaizantes. Ele coloca Cristo acima dos anjos, ele coloca como Filho de Deus, sempre eterno com o Pai, no capítulo 1. Ele vai avançando e dizendo que ele também é um filho de Davi legítimo, mas ele é mais do que um simples rei, ele é um rei para toda a eternidade, o reino eterno do Messias. E aí ele continua afirmando que não somente isso, mas ele também é o sumo sacerdote definitivo, não da ordem de Arão, mas da ordem de Melquisedeque,
que não era um sacerdote, digamos, escolhido pelo povo. Melquisedeque aparece em Gênesis em uma espécie de tradição que veio de Deus. Então, de onde nós estamos falando? De 3 temas: superioridade de Cristo, segundo, as colocações dele acerca das promessas de Cristo serem igualmente superiores, e 3, o exemplo recorrente de Israel. Israel é citado nos 2, 3 últimos capítulos como um exemplo clássico de reprovação. Israel é citado no deserto, é citado diante da rocha de Meribá, é citado diante das rebeliões. O Israel do deserto é uma figura que o autor está o tempo todo colocando à disposição para um olhar. Mas esse olhar que o autor observa, e a gente vai começar a trazer para apontar para o texto central hoje, esse olhar é um olhar de comparação. Vá comigo até o capítulo 4, e nós vamos ver como é que o autor trata de comparar Israel no deserto com um determinado tipo de visão que ele tem acerca do ideal. O capítulo 4, verso 1 e 2, diz assim: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Significa que o autor está comparando de que as boas notícias recebidas por aquelas pessoas, elas são, de certa forma, comparáveis às que Israel recebeu. E que a reprovação de Israel é uma espécie de sombra a uma futura reprovação do povo de Deus. O 4, verso 10, aponta de que o autor de Hebreus compara a reprovação de Israel e a aprovação do Messias. Dê uma olhada no 4:10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, a saber, Jesus Cristo, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Vá até o capítulo 5, verso 8. Embora fosse filho de Jesus Cristo, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Existe aqui então uma clara e franca oposição. Israel não obedeceu e não entrou no descanso. O Messias obedeceu e entrou no descanso. A comparação entre os dois se dá pelo fato de que o Messias também cumpriu a lei. E ele também foi até o limite do cumprimento dessa lei. Mas ao contrário do cumprimento da lei do Messias, a obediência do Messias, a reprovação de Israel é pela sua desobediência. As duas figuras são distintas, embora apontem para uma mesma realidade. Os dois estiveram diante da lei e Jesus cumpriu a lei. Mas eu passo um pouco mais além e vou pedir que você possa ir compreendendo paulatinamente essas realidades. Israel recebeu promessas de Deus? Sim. Israel recebeu promessas de nação, promessas de terra posterior, promessas de sustentação. Israel recebeu promessas de Deus. E a rejeição de Israel aconteceu por um motivo. Dê uma olhada no capítulo 4, verso 2, parte B. Mas a palavra, capítulo 4, verso 2, parte B, ok? Mas a palavra que eles ouviram, você pode completar se puder, não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Israel caiu porque não teve fé. Não existem malabarismos. Israel não teve fé. E essa ausência de fé de Israel representou sua rejeição. Mais à frente um pouco, se Israel foi reprovado por sua falta de fé, o Messias, pela sua obediência total e plena, foi aceito e foi recebido, o autor de Hebreus continua avançando em suas afirmações. Só que talvez nós não percebamos que todas as afirmações teológicas do autor de Hebreus, elas são sempre passíveis de uma exortação. Você tem uma afirmação teológica
e uma exortação. Uma outra afirmação teológica e outra exortação. Então, eu gostaria que você observasse o capítulo 2, verso 1 e 2. A primeira exortação do autor de Hebreus é assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ok. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Nesse momento aqui, a primeira advertência é: vamos ouvir com fé, porque se não ouvirmos com fé, incorreremos no mesmo juízo que eles. Existe um juízo para os que não ouvem com fé. A segunda afirmação, que eu peço que você possa observar no capítulo 3, que também é uma franca advertência, dê uma olhada por favor, no capítulo 3, verso 10, diz assim: por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vá até o verso 16, por favor. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim, você pode ler comigo? Assim vemos que não puderam entrar por causa da... Perceba, por favor, que há uma clara distinção entre aqueles que são salvos e entram no descanso e aqueles que não são salvos e por isso caem no deserto e por isso não entram no descanso. A palavra é muito simples: fé ou incredulidade. Quem tem fé herda a terra prometida, quem é incrédulo é reprovado. Por que falando desse jeito, que parece até falar devagarzinho para ver se... É porque essa afirmação é central. Todo o Novo Testamento evoca fé e não obras. Evoca crer nas promessas e ser salvo, não crer nas promessas e ser reprovado. Porque toda a Bíblia trabalha com promessas. E Deus deixa muito claro isso no Novo Testamento, ao colocar Jesus como cumpridor das promessas anteriores e aquele que promete maiores e superiores promessas. Onde é que a gente se estabelece aqui? No verso 10, você percebe, olhando para o verso 10 enquanto eu falo sobre ele, olha para o verso 10. Olha, dá uma olhadinha para o capítulo 3, verso 10. Ele se indignou contra o povo no deserto. E ele se indignou porque o coração dele sempre se afasta de mim. Então o coração dele está perto, no sentido de Deus se revela e o coração dele se afasta. Deus se revela e o coração dele se afasta. Continuamente. Isaías começa assim também no seu livro, de que Deus se revela continuamente a uma geração rebelde que não quer Ele, a filhos que não lhe tratam como pai. Malaquias vai falar isso também. Então a aproximação de Deus aqui é: Deus se revela e eles se afastam. Tem mais uma coisa importante aí. Fala assim, o coração deles sempre se afasta de mim e eles não conheceram os meus caminhos. A palavra conheceram aqui não diz respeito à compreensão intelectual, mas a conhecimento de coração. Talvez para você essa palavra não soe muito diferente, mas no sentido bíblico, aqueles que conhecem o Senhor não são meramente aqueles que sabem o seu nome, que sabem histórias sobre a Bíblia, mas o conhecimento que a Bíblia de fato evoca é um conhecimento de coração. Eles não conheceram o Senhor? Ora, perguntasse a qualquer homem do deserto que foi salvo por Moisés, quem os tirou do deserto? Foi o Senhor. Quem é que abriu o mar? O Senhor. Quem é que mandou as pragas? O Senhor. Quem é que está dando essas codornizes, esse maná? O Senhor. Mas isso não é o tipo de conhecimento que está sendo dito aqui. O conhecimento que está sendo afirmado aqui é um conhecimento de quê? Íntimo.
de coração. Deus está afirmando que essa geração que está vendo todos os milagres, todos os prodígios, toda a abertura de mar vermelho, vindo comida do céu, está vendo isso, e aí eu vou dar algumas dicas, está participando de toda uma orquestração da Trindade, coisas que nós talvez nunca vamos ver nessa forma e intensidade, desse modo assim. Eles viram, mas ainda assim seu coração estava duro, seu coração estava longe do Senhor. E eles caíram pelo quê? Pela falta de fé. Eles viam e nem assim criam de forma alguma. Talvez essas afirmações possam falar assim: então acho que eu já sei para onde isso está indo, né? Eu acho que eu já li esse capítulo, acho que eu sei o que você quer dizer com isso. Eu espero que você saiba, né? Porque você já estudou, isso é muito bom. Mas eu gostaria de pensar de que essas realidades divididas entre salvos que creem, não salvos e incrédulos, o Messias cumpriu a lei, Israel rejeitou a lei de Deus e se tornou reprovável pela sua desobediência, são as condições do livro de Hebreus. As exortações do livro de Hebreus são sobre endurecimento, são sobre incredulidade, negligência, esfriamento, meninice espiritual. O autor de Hebreus lida com várias exortações, uma depois da outra. Então, a condição clara aqui de Israel e o Messias, Israel e o povo genuíno de Deus, é uma consideração entre fé e incredulidade, entre salvos e não salvos. Quem obedeceu, herdou a terra. Quem obedeceu, teve fé para obedecer. Quem não obedeceu, não herdou a terra. E quem não obedeceu, não tinha fé. São duas coisas conectadas. A obediência só é possível porque eu tenho fé. E a desobediência acontece porque eu não tenho fé. São realidades muito claras para todo mundo que se relaciona com as Escrituras. Às vezes as pessoas se aproximam para falar assim, como Jesus recebeu aquele homem: o que falta para ser salvo? Como é que faz para ser salvo? Olha, para ser salvo tem que ter fé. Então como é que eu faço para ter fé? Não, é dom de Deus. Deus vem te dar fé para crer nele. Isso é muito difícil para a gente aceitar, porque foge da nossa capacidade de produzir fé para si mesmo, de fazer com que tenhamos a fé necessária para ser salvos. Amém? Então a gente vai avançando. Portanto, de cara já podemos ter uma sinalização óbvia de que, embora aqueles homens tenham passado pela mesma nuvem, passado pelo mesmo mar vermelho, tenham visto toda aquela série de milagres e toda aquela compreensão intelectual e perceptiva, ainda assim não foram salvos, porque não conheceram com o coração. E o texto em questão? Aí você pode virar os seus olhos precisamente para o capítulo 6, verso 4. Por que esse prólogo é importante? Esse texto não está desconectado de toda a realidade, de toda a unidade que ele tem em relação ao livro. O autor não colocaria um texto completamente sem conexão com todo o livro que escreveu. Ele não estaria fazendo uma inserção com base em especulação só porque ali ele achou provável que aquele texto gerasse mais impacto que os outros. Não, seria uma tolice. O autor de Hebreus, dentre todas as epístolas, o autor de Hebreus é um dos mais conectados, ele é um dos que mais une os temas. Então existe uma unidade, eu já antecedo aqui as minhas afirmações, existe uma unidade entre os versos 4 a 6 do capítulo 6 e o que você já leu e estudou aqui nas quintas-feiras. Esse texto, que a gente vai poder ler de novo e aí entrar de cabeça nele, diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Existem certos grupos teológicos que afirmam possibilidades múltiplas para esse texto. É um texto que tem, pelo que eu encontrei ao tempo de leitura, pelo menos 12 possibilidades de interpretação sugeridas por caras bons como Calvino, Wayne Grudem, John Stott,
todos os grandes nomes da história olharam para esse texto e eu encontrei 12 possibilidades. E o mais incrível é que todos esses caras que tentaram essas afirmações, eles tentaram fazer o melhor para entender essas realidades. Alguns você vê que está um pouco distante mesmo, mas alguns te confundem. Você bota 3 assim e fala assim, podia ser qualquer um. Mas eu vou procurar fazer algo que eu me sinto livre para fazer em termos até de consciência. Primeiro é não tentar dar testemunho de outra doutrina, no sentido de que tentar segurar uma doutrina com uma mão e amarrar a outra e falar assim, tem que dar nisso, porque se não der nisso, não tenho, não vou com esse compromisso não. Isso não significa romper com a ortodoxia, mas significa ser consciente das realidades de um texto difícil. Talvez seja um dos textos mais contundentes do Novo Testamento. Dentre essas tantas possibilidades, 2 se destacam. As pessoas falam muito delas, 2. A primeira é de que esse texto que você leu do 4 a 6, ela não está falando de pessoas, está falando de pessoas salvas, genuinamente salvas, completamente salvas, provaram todas as realidades espirituais, estão dentro, comunhão com o Espírito Santo, foram salvas, mas elas caíram do seu estado de salvação e elas apostataram e viraram as costas. A palavra apostasia aqui é dar as costas. Apostataram e seguiram para o mundão. Então essa é uma possibilidade que se abre dentro de tantas outras. A segunda possibilidade, sustentada por caras como Calvino, por exemplo, é de que não eram salvos, não eram pessoas que tinham de fato uma totalidade de relacionamento com Deus. Elas estavam provando essas coisas, tateando essas coisas, elas estiveram no meio dessa realidade, elas viram coisas, elas foram alcançadas e sensibilizadas por coisas, mas elas nunca se converteram. Essa visão de Calvino, por exemplo. Essas 2 realidades, elas são muito facilmente encontradas em outros teólogos também. Mas eu quero colocar alguns problemas na vida do Calvino, por exemplo, ou do Weingrod e de todos os outros. Problemas. Se você perceber, existem algumas palavras que foram colocadas aqui que são muito usadas no Novo Testamento. Por exemplo, o verso 4 tem a palavra iluminados. Você já achou aí, eu acredito. No verso 4 ainda, tem a palavra provaram e em seguida dom celestial. Observe na sua Bíblia. Depois, se tornaram participantes do Espírito Santo. Tem essa afirmação aí. E em seguida, provaram a boa palavra de Deus. A primeira objeção que eu quero fazer aqui é uma objeção que já traz mais problemas para o texto. A objeção é muito simples. Iluminados aqui é a mesma palavra utilizada, por exemplo, em João 1,9, em que Jesus veio iluminar a humanidade para a salvação. Em Efésios 1,18, que Paulo roga pela iluminação espiritual do coração das pessoas para que elas possam conhecer a totalidade do amor de Cristo. Logo, a palavra iluminados aqui não pode ser tratada como uma espécie de faísca de luz, mas ela é uma palavra que, quando ela é utilizada no Novo Testamento, ela aplica-se em contextos de iluminação completa para a salvação. Isso já traz alguns problemas interpretativos, porque, obviamente, você vai ter que olhar para esse iluminados e falar assim, ele está falando iluminados mesmo, não a faísca. Provaram é a mesma palavra encontrada em Marcos 9,1 e João 8,52. Provaram aqui, que em seguida vem após iluminados, por exemplo, é quando Jesus fala de ingestão, de comer a carne de Jesus, beber o seu sangue, é digerir totalmente, é botar para dentro. Provar aqui não é tirar uma casquinha, é provar mesmo, é saborear. A terceira conexão aqui é a palavra dórias, em grego, dom celestial, é a mesma usada para Romanos 5,15, Atos 8,20, e em ambos os casos é salvífico a expressão. O dom aqui é Jesus, receberam o dom celestial, receberam Jesus. O que acontece aí? O que traz de problema, É porque se essa palavra é utilizada dessa forma, e essas aplicações são utilizadas desse modo, o autor de Hebreus não está tentando disfarçar, ele está falando de
pessoas salvas, ou o tipo de menção que ele faz a essas pessoas não são de uma semi-salvação. O construto final das afirmações apoia uma pessoa salva. É só você olhar depois no grego as afirmações, eu posso te dar o meu esboço, você vai procurar as palavras, falar. Você não tem como fugir delas. E não tem como aliviar. Então você tem que chegar à conclusão de que quando o autor de Hebreus constrói essas afirmações, e aí eu acho que seguida essa minha fala, você já pode olhar de novo e perceber que o autor de Hebreus falou de todas as etapas da salvação. A iluminação, a santificação, os meios de graça. Então o autor de Hebreus, ele não fez uma provinha, ele foi tudo logo, ele falou de tudo. Olha, você é salvo, depois você é santificado, você continua vivendo como meio de graça. Essas realidades aqui, então elas não estão sendo possíveis de fazer assim, olha, vamos tentar minimizar. O provar foi só tirar uma casca, o iluminar foi uma faísca de luz. E aí a gente faz uma afirmação como, não eram salvos. Não, o autor de Hebreus não faz isso. Essa então é a primeira objeção que eu quero levantar, a possibilidade de minimizar as palavras em grego. A segunda objeção que eu quero levantar é de que as pessoas pensam muito em termos de apostasia, ou seja, elas pensam assim, cara, você está falando do apóstata, da queda, é o apóstata, é dar as costas. Só que elas estão talvez esquecendo de que ao gerar a hipótese de apostasia, elas não estão tocando apenas em uma doutrina, mas elas estão tocando na doutrina do Espírito Santo, elas estão tocando na doutrina de salvação, elas estão tocando na doutrina de participação de dons, elas estão tocando em N doutrinas cristãs, e estão afirmando uma coisa que nos torna difíceis até de se relacionar em igreja. Estaria ele falando pelo Espírito, porque ele pode estar falando pelo Espírito, mas ele não ser mais nosso. Ele pode estar parecendo crente, mas não ser mais nosso. Todas as realidades que eles põem aqui são realidades que, se eu posso considerar uma queda ou um afastamento delas, eu posso considerar que nenhuma delas é evidência de salvação, ou pelo menos não de permanente salvação. Isso nos traz problemas também. Então não estamos falando apenas de dar as costas, mas de uma série de afirmações que, se negadas ou relativizadas, apoiam um texto que vai descontextualizar o Novo Testamento em quase tudo. E daí? E daí que a gente precisa ser cuidadoso quando lida com coisas assim. Primeiro que a gente não vai pegar o texto de Hebreus e simplesmente falar que ele vai reger os demais textos das Escrituras. Nós que somos reformados e que também é de tradução agostiniana, lemos a Bíblia pela Bíblia. A Bíblia é a chave da hermenêutica da Bíblia. A Bíblia é lida por ela. Ela precisa ser explicada à luz dela mesma. Amém? Espero não estar falando tão rápido. Então, como nós não podemos e nem vamos desconfigurar o Novo Testamento para fazer um Novo Testamento com base em Hebreus 6, Hebreus 6 deve ter um significado dentro do Novo Testamento e certamente abençoador. Mas ressalto nesse final de segundo tomo que iluminação, santificação e os meios de graça aqui estão sendo utilizados como tal se usa para um cristão convertido. E diriam aí os romanos em retórica, né? Qual seria, se esse é o meu refutatio, qual seria o meu probatio? O que eu estou provando aqui? O que eu quero provar com isso? Primeiro, que fazer teologia buscando afirmar a perseverança dos santos, ou então não perseverança dos santos, pode te gerar um problema muito sério. Não pode cair da salvação. Não, pode cair. Se eu gerar teologia com base nos dogmas, eu acabo não conseguindo fazer ela. Então eu preciso ler as Escrituras e com consciência trazer elas para uma realidade possível. Existe algo no verso 4 que deveria nos fazer pensar bastante. O verso 6, por favor, dê uma olhada. Depois de todas essas afirmações, o autor de Hebreus fala o quê? Verso 6: e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. A palavra caíram, sim, essa palavra ela traz já uma mudança, talvez nessa segmentação de afirmações sobre
um cristianismo de alguém. A palavra é parapesantas. Parapesantas significa cair para o lado. Não é só cair, é cair para o lado. A afirmação mais correta seria desviaram-se. Estavam no caminho e desviaram-se. Então o cair aqui pode sim ter aí uma conexão com Gálatas 5:5, cair da graça, né? Expressão paulina, mas ipsis literis no grego caiu para o lado, desviou-se, parapesantas em grego. Eles não afirmam mais o que afirmavam, não creem mais no que criam, não estão mais no que estavam. É mais ou menos isso que ele quer dizer com caíram. Eles realmente, a palavra apostasia, no sentido de dar as costas aqui, faz algum sentido, com certeza. Mas como é que eu vou trabalhar isso? Imagine que o autor de Hebreus, ele está em seguidas afirmações acerca de exortações como permanência da fé, não negligência, não voltar para obras mortas. Ele falou isso no começo do capítulo 6, e uma série de afirmações exortativas. Aqueles que estão mais acostumados, por exemplo, com as cartas paulinas, já devem ter percebido que Paulo, em suas cartas, principalmente na de Romanos, ele cria um personagem com quem ele disputa. Ele chama isso de diatribe. Ele cria um personagem, tem um personagem aqui, e ele está falando com o personagem dele, né? O que você está questionando de Deus? Pode o vaso falar para aquele que o fez, porque me fizeste assim? Paulo cria um personagem, é o que a gente chama na oratória de diatribe. Mas se você olhar para o autor de Hebreus, ele não cria personagem, ele faz afirmações teológicas o tempo todo, afirmações teológicas, uma seguida da outra. Nesse momento aqui, ele faz uma afirmação teológica que está entre dois personagens. Ele vai falar do cara do capítulo 5, o fraco na fé, o que toma leite. E ele vai falar no verso 9, observe por favor, ele fala assim, quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a... Estranho, ele está dizendo que, olha, eu sei que vocês estão ouvindo isso, mas nós de vocês esperamos outras coisas. Ele falou com o pessoal fraco e não disse que o pessoal que tomava leite não era cristão. Falou que era gente que já devia estar ensinando. Ele não falou não são cristãos. E aí ele cria uma situação do meio de caminho que é quase que uma exortação definitiva. Mas essa exortação poderia talvez ser imaginada dentro da composição até de uma conversa, né? De alguém chegando depois de ouvir falar assim, olha, tem irmãos lá que está tomando um leitinho, né? E tal, mas é gente que ama Jesus, que olha, é gente que já teve firme, é gente que já teve assim, imagine alguém exaltando, é gente que já provou o dom do Espírito, a gente já falou em línguas, a gente já exortou, já pregou, já não sei o que. E essa pessoa é colocada, ainda que numa posição atual muito precária, ela é colocada como alguém que viveu uma realidade extremamente superior. Me parece aqui, e não estou afirmando por qualquer coisa, que o autor cria uma hipótese. E essa hipótese estabelece uma pessoa salva caindo da fé. Só que a afirmação que o autor de Hebreus faz é uma afirmação que não procede biblicamente. Como assim? Ele está se contradizendo? Não. Ele está fazendo uso de um esquema de linguagem que junta duas afirmações. Olha a segunda fase da afirmação do autor de Hebreus. Verso 6. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Essa afirmação teológica, ela não encontra uma fundamentação, digamos assim, que tenha sustentação bíblica para ser verdadeira. 1 Pedro 3,18, pois Cristo foi sacrificado uma vez por nossos pecados, os justos pelos injustos, a propósito de nos conduzir a Deus. Pedro diz que Jesus só pode ser crucificado uma vez. A crucificação de Jesus não pode acontecer duas vezes. O que sugere a interpretação?
de que alguém que afirma que alguém é salvo, que alguém provou os dons espirituais, que alguém viveu toda aquela realidade e ele caiu plenamente naquela realidade, está afirmando que essa queda é queda tal que é passível então de uma renovação, porque ele perdeu toda a conexão com Deus, caiu de toda a plenitude de Deus, e agora é como se ele buscasse que Cristo novamente o renovasse por uma segunda ressurreição, uma segunda propiciação. É uma hipótese impossível. O que o autor de Hebreus propõe aqui é um confronto de uma afirmação com outra que é impossível, e ao confrontar essas duas afirmações, o autor de Hebreus nos coloca com algo improvável. Mas espera aí, como é que você pode levantar essa afirmação? Será que o autor de Hebreus está confuso? Não. Se você puder observar o verso 7, ele explica o verso 4, 5 e 6. Olha o verso 7. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Não sei quantos de vocês aqui já observaram de que esse tipo de parábola agrícola é muito comum para Jesus. Jesus faz um monte dessas parábolas agrícolas, onde ele coloca uma situação, e nessa situação é exposto dois tipos de pessoas. Eu peço que você me acompanhe até Mateus. Mateus vai nos trazer afirmações que apoiam o fato de que o autor de Hebreus está nos colocando uma resposta para aqueles que afirmam que é possível cair de toda a comunhão perfeita com Deus. O autor de Hebreus está buscando uma afirmação contundente no verso 7 para tratar de uma contraposição impossível. Alguém cair da fé é tão impossível quanto Jesus Cristo ser crucificado mais uma vez. Alguém cair da fé requeriria que Jesus fosse crucificado outra vez. Isso não tem nenhum cabimento. E aí o verso 7 corresponde a afirmações parabólicas agrícolas de Jesus. Capítulo 7 de Mateus, no verso 15 ao verso 20, é a nossa primeira afirmação de Jesus. Repare a semelhança com o verso 7 de Hebreus, onde nós estamos analisando. Olha a semelhança. Show? Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Repare aqui a duplicidade. Parece, mas não é. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos frutos vocês o conhecerão. As mesmas afirmações são feitas no verso 7 de Hebreus. Olha, a chuva caiu. Um produziu erva daninha, o outro produziu fruto aceitável, fruto útil. É a mesma chuva, todos passaram pela mesma nuvem, ouviram as mesmas boas notícias, foi-lhes derramado, eles viram os mesmos milagres, todos eles foram expostos às mesmas realidades espirituais. Só que essa mesma realidade espiritual, quando você vê os frutos, ela gera coisas completamente distantes. Jesus não para por aí. O verso 24 do mesmo capítulo até o verso 27 traz outra fundamentação de como situações iguais são respondidas de modo diferente devido àquilo que é a realidade natural daquele que está implicado na ação. Verso 24: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque ela tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que constrói a sua casa sobre a areia.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Duas casas, as mesmas chuvas, os mesmos impactos, as mesmas situações, mas as casas eram diferentes. Mais uma afirmação de Jesus agora em Mateus 13. Mateus 13 traz a famosa parábola do semeador. Dê uma olhada, por favor, no verso 3. Show? E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saíram, porém, o sol e a queimou, e por não ter raiz secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus explica lá no verso 18, dê uma olhada. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, ouviu, teve contato, se relacionou, mas não compreendeu, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Olha só, existe um certo grau de esplendor no recebimento. Parece que ele gostou, parece que ele saiu do culto bem, ele saiu animado, ele vai conseguir. Aí diz assim, verso 21, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. E mais o último dessa série, dá uma olhadinha na parábola seguinte, verso 24. Jesus lhes propõe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. A afirmação de Hebreus nos posiciona em um problema, se nós não quisermos tentar encontrar uma solução. O verso 7, que explica o que acontece antes, explica assim: choveu, num frutificou assim e no outro frutificou de outro jeito. Essa é a explicação para a apostasia, para o desespero que a gente tem de entender aquele texto. O autor simplifica, ele faz uma analogia. Geralmente a gente faz analogia quando a gente quer pegar algo muito complexo e diminuir a complexidade, deixar a coisa mais aceitável. O que a gente faz? Faz uma analogia, né? Está muito difícil, aí eu vou resumir, vou fazer uma analogia. O autor de Hebreus faz uma analogia, e nessa analogia ele explica essa aparente contradição de pessoas super fervorosas que estão na fé com a ideia de que elas possam de fato terem caído. Ele coloca: olha, é o fruto de um vai revelar o que estava lá dentro, e o fruto de outro vai revelar o que estava lá dentro. Mas se você continuar insistindo de que pessoas caem da graça, você também vai ter que insistir que existe uma segunda propiciação para elas. Basicamente isso. Continua insistindo que as pessoas caem da graça, que elas têm toda a plenitude do Espírito, que elas vivem com Deus, e em dado momento elas caem. Continue insistindo nisso, porque ao insistir nisso, você também vai ter que insistir que elas continuam buscando a nova crucificação de Jesus para ela. Essa afirmação, ela parece contundente, mas ela é muito simples. Se você tiver que afirmar a queda dos santos
vai ter que afirmar que existe um caminho para uma segunda renovação. Você vai ter que afirmar coisas como o segundo novo nascimento, porque se elas forem para o lado oposto, é porque o Espírito se desarraigou totalmente. É que o Espírito Santo foi embora delas, elas não são mais salvas. Então elas vão precisar nascer de novo. Então vai ter que haver uma propiciação especial para elas, uma crucificação particular. E isso é impossível. A palavra impossível é citada 2 vezes, do 4 ao 6. É impossível, novamente ele diz, é impossível você provocar arrependimento, é impossível criar uma hipótese teológica dessa. Porém, quando nós trabalhamos o 4 a 6, infelizmente, nos é ignorado o verso 7, que explica a analogia com mais simplicidade. Basicamente tem o joio, tem o trigo, tem a casa na areia, a casa na rocha, tem aquele fruto que foi lançado e é fruto bom, é semente boa, solo bom cresce, aí tem o inimigo que joga também, e parece que por um tempo o joio se enrola com o trigo, aí você fala o que é joio, o que é trigo, mas aparentemente o fim é muito claro. Um é para colheita, se você vê aí cultivo em hebreu, você volta para ele. Um é para cultivo, dê uma olhada, voltamos lá para Hebreus. E o outro é para ser queimado. Basicamente o fim de todas as parábolas de Jesus. Um recolhe e guarda, o outro queima. Basicamente é isso. Mas por quê? O autor de Hebreus já tinha contato com todos os evangelhos, com exceção de João. O autor de Hebreus, ele já era um autor que estava dentro de um tempo onde Paulo já tinha escrito, Pedro já tinha escrito, Mateus, Marcos e Lucas já haviam escrito, e uma contraposição teológica às afirmações deles, quando Jesus só faz uma afirmação que poderia ser definitiva quanto à reprovação, que é a blasfêmia do Espírito Santo. O próprio Jesus só coloca uma dimensão que a gente pode estudar no texto, particularmente para dizer, olha, aqui daí não passa mais. O autor de Hebreus, ele dá continuidade parabólica a essa percepção. Eu gostaria de ressaltar que é uma das pouquíssimas parábolas de Hebreus, porque ela obviamente está fazendo uma analogia de algo que parece ser realmente difícil até mesmo para as pessoas da época. Como é que eu posso estar diante de uma pessoa que está aqui falando no Espírito e de repente ela não está? Simples, ela nunca esteve. Ela nunca esteve. E se você continuar afirmando que ela esteve, vai ter que afirmar uma outra obra graciosa de propiciação. Jesus vai ter que propiciar de novo. Se você afirmar que ela cai, vai ter que afirmar que tem um segundo novo nascimento, vai ter que afirmar uma segunda crucificação, vai ter que fazer uma série de afirmações teológicas extremamente contundentes. Essa hipótese, ela pode ser reforçada por uma outra palavra em Hebreus 4:11, por favor. Hebreus 4:11. Eu gostaria que você pudesse fitar os seus olhos em uma palavra aí que provavelmente já ressaltou o teu olhar. Ela é uma palavra que serviu de conexão do verso 5 para o verso 6, ali onde a gente estava. Diz assim: portanto, esforcemos-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém o quê? É a mesma palavra. A diferença é que no texto do capítulo 6 tem a expressão grega para, que indica ao lado, cair para o lado. Mas a palavra grega aplicada aqui é só caia. Não está dizendo para que lado vai cair. Caia. Mas quem está caindo aqui no capítulo 4, verso 11? Observe. Portanto, esforcemos para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o quê? Aquele exemplo de... Que exemplo? Que exemplo? Israel no deserto. Caiu por quê? Porque era salvo, no meio do caminho descobriu que não era. Israel era salvo, e aí foi ficando não salvo. Não. O que a gente afirmou no começo da pregação? Israel não creu. A palavra cair aqui é a palavra cair de Hebreus 6. Logo, o cair não pode ter variações tão grandes ao ponto do mesmo autor usar a mesma palavra e querer dizer coisas completamente distintas. Cair só pode ser cair quando eu já estou caído mesmo. Cair só pode ser cair quando eu nunca levantei. O cair aqui indica a desobediência de Israel, que caiu prostrado no deserto pela o seu aparente assentimento às leis de Deus, mas no coração o próprio Deus disse: eles não me conheceram, de coração eles não me tinham. Então 4:11 traz luz a aspectos significativos aí do texto. Então
Primeira afirmação: cair não pode deixar de ser conectado ao cair de 4:11. Segunda afirmação, para a gente ir concluindo: todas as parábolas que lemos envolvem aspectos sobre o solo que produz isso ou o solo que produz aquilo, a árvore boa e a árvore má, o solo que produz abrolhos e o solo que produz coisas boas cultiváveis, o solo que produz erva e o solo que produz trigo, o joio e o trigo. Não tem nenhum momento onde necessariamente essas explicações são dadas, porque essas pessoas cresceram, o joio se descobriu trigo e depois voltou para ser joio de novo. A casa na rocha, ela cresceu, casa na areia, e aí virou casa da rocha e depois virou casa da areia de novo. Em nenhum momento a gente verifica nas parábolas análogas à parábola de Hebreus uma mudança de natureza que seja para confrontar a natureza que Deus já mudou. E caminhando, estamos terminando já. Quais seriam as percepções aplicativas dessa realidade? Como poderemos usar afirmações como essa para nortear a nossa fé? Olha, primeiro é que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, e corrupto. Quem o pode conhecer? É dito por Paulo que Satanás, ele quando quer, se traveste de anjo de luz. E obviamente nós não podemos esperar que de corações como os nossos, tão corruptos, não venha um esforço tão grande a fim de até de se parecer com salvos. Não é de se estranhar que pessoas como nós, vivendo no arraial dos salvos, possam contrair cacuetes, falas e pressões e até algumas afeições aproximadas, sem ainda jamais o ter conhecido. As advertências de Hebreus são advertências que nos fazem questionar a nossa salvação quanto ao íntimo dela, quanto ao fato de que podemos usar afirmações levianas como caiu da graça, não está mais em Jesus, Deus vai ter que fazer com que ele nasça de novo. Afirmações como esse tipo premiam o pecado do pecador ao invés de exaltar o fato de que Deus guarda os seus. Afirmações que nós temos acerca de nós mesmos, sobre nossa fé firme, devem ser ratificadas pelas Escrituras, pela igreja, por aqueles que de fato conhecem o dom do Espírito. As afirmações acerca de si mesmo são perigosas, porque o coração do homem é enganoso. Examine o seu coração essa noite, aplique o fato de que talvez, quando alguém pergunta se você está na fé mesmo, ela não está fazendo uma coisa ruim, ela está fazendo uma coisa boa. Porque essas pessoas todas aqui prostradas achavam que estavam indo para o Deus de Israel, mas seu coração era duro. O autor de Hebreus está preocupado com gente que não é só leitinho, é gente não conversa, não convertida. Ele não está preocupado só com gente que não está bem, que pode melhorar. Ele está preocupado de que depois de uma afirmação sobre pessoas fracas na fé, venham outras dizendo, mas eu vi, mas eu vivi, mas eu compartilhei, eu estive na igreja, o fogo caiu, e eu preguei, e eu evangelizei, eu participei de todas essas coisas, e essas afirmações vão acabar se confrontando com o fato de por que você está assim e não levanta? Porque o Espírito não renova você? Porque as pregações não te levantam? Porque que você, apesar de todas as coisas que você está ouvindo, você ainda vai para casa prostrado? O autor de Hebreus tem advertências duras, e eu acredito que essa seja a última advertência, a advertência cabal, de talvez alguém que está se enganando ao ponto de afirmar que eu era, mas não sou, mas ainda vou ser. Deus vai me renovar. E o autor desmonta essa possibilidade. Eu termino com a Epístola de Judas, a qual peço que você possa ler. Como disse, faria uso das Escrituras. Fiz questão de não citar nenhum autor aqui, não porque eles não contribuíram de alguma forma, mas para que nós pudéssemos, à luz das Escrituras, trazer uma compreensão um tanto quanto mais profunda dessa realidade. A Epístola de Judas tem um capítulo apenas, um pouco direto. Vai estar falando no verso 3 assim, dê uma olhada na Epístola de Judas no verso 3, por favor, lá no fim da Bíblia. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito do quê?
que temos em comum? Senti que era necessário corresponder-me com vocês, para a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Espera aí, lutar por algo que foi entregue. Se foi entregue de uma vez por todas, não tem como perder. Mas ele ainda assim incita a lutar. Verso 4: pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Entraram no meio, não foram percebidos como não salvos, estão compartilhando de relacionamento com essas pessoas, mas não foram percebidos como ímpios. E aí vai dizer mais à frente no verso 11: ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim. Caim ofereceu, prestou culto a Deus, sim ou não? Sim. Deus aceitou? Não. E movidos por ganância caíram no erro de Balaão. Balaão era o quê? Profeta, falso, mas era um profeta, né? E ele teve uma experiência espiritual profunda com o anjo do Senhor. Então não vai dizer que Balaão, em dado nível, não conheceu uma manifestação clara do poder de Deus. E foram destruídos na revolta de Corá. Corá e toda aquela sua família estavam diante de Moisés, viram mar se abrir, viram todos os milagres. Então esses três indivíduos aparentemente prestavam culto a Deus, aparentemente se relacionavam com Deus, aparentemente estavam ali no arraial dos santos. O autor está chamando a atenção assim: não se enganem, tem gente no meio de vocês que não são, a sentença já é promulgada, mas eles entraram e vocês nem perceberam. Dá para não perceber. Seguindo, eles são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água impelidas pelos ventos, são árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. Afirmações claras de que existem pessoas na igreja que têm tanta aparência de salvo, de que enganam as pessoas. A gente está com ela e passa um tempo longo e fala: pô, glória a Deus, a paz do Senhor, a gente está tomando ceia. Mas não é. Mas não é. Essa dupla afirmação é possível nas Escrituras? Sim. O que é impossível é cair da graça, mas é possível sim você ter uma igreja saudável, com gente salva por Jesus Cristo, e você ter joio no meio da igreja. É possível. É possível. A gente não consegue ver tudo. A gente está sendo afirmado aqui que não consegue ver tudo. Eu gostaria que você, ao ouvir sobre essas afirmações, pudesse verificar o seu coração essa noite. Observar, de fato, se há fruto digno de arrependimento. Pergunta para a igreja, pergunta para as pessoas, não fica por aí, pergunta: irmão, irmã, eu sou irmão mesmo, eu não sou uma rocha submersa, tem uma pontinha, o que está escondido lá é terrível, é sujo. Não fique nessa dúvida, não se coloque na posição de dúvida. Pergunte à igreja, pergunte ao Senhor, pergunte: Senhor, eu estou em Ti. Eu acho que seria muito trágico ouvir mensagens como essa, e esta noite não ter um mínimo senso de miséria e falar: tem misericórdia de mim. Se eu não estiver no caminho, se eu estiver sendo falso com a minha fé, me mostra, Deus. Peça que pessoas bem sinceras e cheias do Espírito Santo falem com você, porque certamente elas serão úteis nesse momento. Nós vamos orar, pedir que Deus nos renove o entendimento, pedir que o Senhor fale aos nossos corações nessa oração e que a palavra dele frutifique.